Ora, bom dia amigos, bem-vindos novamente aqui ao meu motoblog. Bom, hoje vou-vos falar dos defeitos da Himalayan 450, da nova Himalayan. Eu não lhe chamaria bem defeitos, aquilo, digamos que são coisas que eu não gosto tanto na moto, agora que já tenho alguns quilómetros dela, e na sequência de um vídeo que eu já fiz logo no início, mal comprei a moto, em que assinalei algumas questões, agora vou completá-las com sinceridade, para vocês verem realmente que não há motas perfeitas, apesar que esta tem muitas mais virtudes que defeitos. Ora, como sabem, esta moto pretende ser uma trail, pretende ser uma moto que entra com alguma, ou que entrará com alguma facilidade no monte. Pensei que não é para coisas radicais, é uma moto um bocadinho pesada, não muito, mas para monocilíndrica é um bocadinho pesada, mas tem aqui um grande defeito. E este grande defeito é estes patins, ou estas pezeiras do passageiro, do pendura, não serem de sair, são fixas, portanto, isto atrapalha quando se anda em terra e de se tira o pé de fora para estabilizar melhor a moto. O pé pode bater aqui, aliás o meu até já me bateu aqui, porque elas são muito abertas e são fixas ao quadro. Bem, sei que também está aqui o suporte do escape, mas acho que isto num modelo futuro podia ser corrigido, podia haver aqui uns parafusos que retirassem não só esta parte do quadro, do subquadro, como os próprios patins. Não só retiraria peso, como também permitiria que a moto tivesse uma condução menos perigosa em termos de derrapagem controlada. Outro defeito que é de considerar é a altura do guidão, do guiador. Mas isto é defeito para pessoas com mais de 1,80 m, como eu. Isto é, quando se anda em pé, uma posição muito comum para andar no todo terreno, os braços e o corpo ficam muito em cima do guiador, do guidão. Opa, mas claro, é um defeito para pessoas relativamente altas, para baixos se calhar está ótimo. Corrigir isto também é barato, basta uns risers, levantar um bocado o guiador, julgo que não precisa de cabo de embreagem, nem o cabo do acelerador ser modificado. E quanto aos pneus? Bom, os pneus, obviamente que não podemos exigir que uma moto saia do stand com pneus de todo terreno, pneus dedicados só a um tipo de piso. Estes pneus são mistos, mais virados para o alcatrão, mas de qualquer modo são pneus que se diga muito fracos. Mesmo no alcatrão não confio nada neles, são pneus do grupo Michelin, mas fabricados na Índia, mas de qualquer maneira a Michelin aqui está longe, mas muito longe do que nos habituou. E outro grande defeito que eu considero nesta moto, sendo ela uma moto barata, uma moto indiana, é o preço dos extras. Os extras, principalmente as malas, são caríssimos. Os de origem, é óbvio, obviamente que há aqui peças de concorrência, peças de outros fabricantes que têm alguma qualidade. Portanto, as peças e os extras têm preços exagerados. Bom, e depois, e está aqui o link em cima no vídeo e em baixo na descrição, para outro vídeo onde assinalei outros pequenos defeitos. Há também aquele defeito do joystick, de programar, digamos, o ecrã, programar o TFT. Opa, o joystick é muito pouco preciso, e isto é um defeitozinho, não sei se é problema só da minha moto, mas realmente não é fácil ligar o telemóvel ao ecrã. Outro defeito ainda é o sensor da gasolina, da reserva. A reserva é muito incerta, às vezes deixa e entra, assinala a reserva com muitos litros ainda no depósito, outras vezes com menos, portanto é pouco preciso este sistema de assinalar, digamos, a gasolina que temos. De qualquer maneira, ela à partida é longa, quando acende a reserva ainda temos muitos quilómetros para andar, daí que muitas pessoas dizem que estão sempre a testar quando entra na reserva e aquilo leva poucos litros.
E pronto, amigos, eu sou dono do Himalayan 4,5, falei com sinceridade, ninguém me paga para dizer bem ou mal desta moto. De qualquer maneira, são pequenos defeitos e, como vos disse, todas as motos os têm. Umas têm mais virtudes, outras têm menos, mas eu considero que esta moto tem mais virtudes que defeitos e é uma moto muito, muito agradável. Bom, até ao próximo e já sabem, cuidadinho na estrada. Abraço a todos.